Olá, gente querida! Hoje é o dia 23 de junho, quinta-feira. A igreja celebra hoje a solenidade da Natividade de São João Batista. Você pode estar me dizendo, Dom Paulo, mas não é no dia 24? É porque este ano coincide que amanhã, dia 24, é a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Desta forma, amanhã celebramos o Sagrado Coração de Jesus e hoje, quinta-feira, dia 23 de junho, celebramos a solenidade da Natividade de São João Batista. O texto é de Lucas, capítulo 1, versículos 57 a 66 e depois o versículo 80. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até ao dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nós sabemos que nestes 2 primeiros capítulos do Evangelho de Lucas, o ciclo ligado a João Batista faz um perfeito paralelo com o ciclo vinculado à infância de Jesus. É muito interessante perceber que nos textos bíblicos nós temos de um lado o anúncio do nascimento de João e do outro o anúncio do nascimento de Jesus. O nascimento de João, o nascimento de Jesus. A circuncisão e a imposição do nome para João, a circuncisão e a imposição do nome para Jesus. A reação dos vizinhos de Zacarias e Isabel, a reação de Simeão e Ana para Jesus. O cântico, o Benedictus, no ciclo de João Batista, o cântico de Simeão, o Nunc Dimittis. E finalmente, um estribilho, no versículo 80, o menino crescia, a mesma coisa no capítulo 2, versículo 39 e 40, o menino Jesus crescia. Pelo meio temos 2 episódios complementares. A visita de Jesus a Isabel e o Magnificat. E finalmente, Jesus perdido por seus pais e encontrado no templo discutindo teologia com os doutores. Então percebam os paralelismos entre o ciclo de Zacarias e o ciclo de João Batista e o ciclo de Jesus.
Encontramos no texto de hoje 5 etapas, 5 episódios relativos a João Batista. Primeiro, o nascimento, nos versículos 57 e 58. Depois, a circuncisão, na primeira parte do versículo 59. Depois, a imposição a imposição do nome associado ao milagre, a língua de Zacarias se solta. Isso aparece nos versículos 59b até 64. A reação dos vizinhos, versículos 65 e 66. E por último, no versículo 80, um sumário. O mesmo acontece para Jesus Cristo. O ciclo de João Batista faz um perfeito paralelo com o ciclo de Jesus. Completaram-se os dias da gravidez de Isabel. O nascimento de João Batista é o reconhecimento da graça, é o reconhecimento do favor e da misericórdia de Deus para com Isabel e Zacarias. De fato, os seus parentes e os vizinhos dizem com toda clareza: eles se alegram com Isabel, porque Deus a tirou daquela situação de exclusão, de miséria, de opróbrio. Uma mulher estéril, anciã, sem filhos, era considerada, de certo modo, como amaldiçoada. Deus a retira de sua condição de vergonha e de humilhação e lhe dá a graça da maternidade. O nascimento de João é um acontecimento maravilhoso. Tudo é inaudito. A anciã estéril, o nome surpreendente, a fala de Zacarias recuperada. Temos que fazer também atenção ao significado dos nomes. É muito interessante porque por trás dos 3 nomes há uma teologia. A palavra Isabel, na verdade, em grego é Elizabeth. Praticamente somente em português e espanhol é que se diz Isabel. Nas outras línguas todas, Elizabeth. E o que significa Elizabeth? Eli, meu Deus. Essa raiz, Sabat, significa juramento. Elizabeth significa o juramento do meu Deus. Deus cumpre o seu juramento na humilhação de Isabel. E Zacarias. Zachar significa recordar, lembrar. E Iá, ao final, é o elemento teofórico, tem a ver com Deus. Deus se recordou. E finalmente o nome João, Yohanan, significa graça, favor, bondade de Deus. Deus revela a sua misericórdia. Olha que bonito. Quando se encontram o Deus que se recorda e cumpre o seu juramento, o resultado disso é a graça, o favor de Deus, a misericórdia e a bondade de Deus transbordante. João, para o cumprimento da lei, foi circuncidado ao 8º dia. A circuncisão é o corte de uma parte do prepúcio que cobre o pênis. Este é o sinal de pertença à aliança com o Senhor. Isso foi estabelecido pela primeira vez na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 17. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Assim diz o texto de Gênesis. Zacarias e Isabel cumprem plenamente as prescrições da lei mosaica no que diz respeito ao menino João.
Um terceiro elemento do texto de hoje, belíssimo, é a imposição do nome João. Um nome que não existia na família de Zacarias. Eles pensavam em colocar o nome do pai, Zacarias. Deus se recordou. Mas é Isabel quem toma a iniciativa. Ao colocar o nome do menino de João, Deus é favor, é graça, é misericórdia. Logo, os seus vizinhos e parentes reconhecem como Deus foi misericordioso para com Isabel. A cena, talvez mais bonita do texto de hoje, é a superação da mudez por parte de Zacarias. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Quando chega aquele que é a voz que grita no deserto, preparando os caminhos do Senhor, que é a palavra, a boca de Zacarias se abre em louvor. João é a voz emprestada à palavra que é Cristo Jesus. Aquele que emudeceu, Zacarias, emudeceu porque não acreditou plenamente. Agora ele abre a boca e profetiza para louvar o Senhor. Os vizinhos se perguntam e reagem, todos se perguntam e estão atônitos. O que virá a ser este menino? De fato, o menino João será grande. Profeta, precursor, o homem do deserto, do absoluto de Deus, um homem que é um tapa na cara da sociedade consumista dos dias de hoje. Ele se veste com pele de camelo e come mel silvestre, é despretensioso e humilde, tudo nele aponta para o Cordeiro que é Cristo, que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou a luz, eu vim para dar testemunho da luz. Eu não sou a palavra, mas eu sou a voz, eu empresto a minha voz para fazer ecoar a palavra de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Eu não sou digno de abaixar-me para desamarrar as suas sandálias. É impressionante a grandeza de João Batista na sua mais profunda humildade. O que virá a ser este menino? Gostaríamos então de, neste dia, nos solidarizar e parabenizar as famílias que têm filhos pequeninos, que ganharam bebê nestes dias últimos, e os pais evidentemente se perguntam, o que vai ser esse menino? Qual vai ser o futuro desta menina? Qual será o futuro dessa criança? No mundo com tanta conturbação, para onde vai? Para onde caminhará essa criança? Quais serão as opções de sua vida? Os pais se perguntam, será que nós vamos saber criá-lo? Será que vamos saber educá-la? Será que saberemos dar um caminho humano, como pessoa, ético, humanístico? Mas também, será que saberemos dar uma formação cristã? O nascimento de João Batista é, na verdade, um grande grito de esperança. Que o profeta João Batista, o precursor, sempre nos aponte o caminho de Cristo e nós, como ele, também vivamos uma vida de simplicidade, de austeridade, apontando para o futuro bom de Deus, para viver no absoluto do deserto, colocando-nos inteiramente nas mãos do Senhor. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Recorde, a palavra aquece o coração, e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã.